Graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, porque esse é o desejo do meu coração para a sua vida. Eu quero aqui compartilhar com vocês, nesse vídeo, a meditação de dois textos que têm falado muito comigo esses dias. O primeiro texto está lá em Gênesis capítulo 3, onde pós-queda Deus diz para Adão: onde estás? E o segundo texto está lá em João capítulo 4, foi uma resposta de Jesus para a mulher samaritana, que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Eu pergunto para você, e é até engraçado a gente meditar a esse respeito, como pode Deus procurar algo sendo que Ele é onipresente? Ele está em todos os lugares e observa todas as coisas ao mesmo tempo. Para a gente entender essa questão, nós precisamos analisar o contexto de Gênesis capítulo 3. A Bíblia Sagrada diz que na criação, no processo de criação, tudo foi feito, quase tudo, por sua palavra. Só que a Bíblia diz que quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, diz a Bíblia que Deus pegou uma matéria-prima, que é o pó, a terra, formou o homem e soprou em suas narinas o fôlego de vida. A palavra ali no hebraico, formou, significa que Deus com as suas próprias mãos, Ele moldou o homem. E um texto seguinte diz que Deus, da mesma forma, com as suas próprias mãos, desejou plantar um jardim no Éden. Ele plantou um jardim com as suas próprias mãos. E esse jardim é um lugar de encontro entre Deus e a sua criatura, entre o homem. Marque isso. O jardim do Éden é o lugar de encontro. E eu meditando nesse texto, diz a palavra que quando Adão e Eva caíram, eles ouviram a voz de Deus na viração do dia, caminhando, andando pelo jardim. A primeira pergunta que eu faço para você, eu não quero te dar respostas, eu quero que você pare para raciocinar. Eu quero que você pare para raciocinar. Como que é possível alguém se esconder de algo que nunca tenha visto? Como é possível a criatura Adão e Eva se esconderem de alguém onde os seus olhos estão em todos os lugares, em todos os momentos? A Bíblia diz que imediatamente quando ocorreu a queda, os seus olhos viram a sua nudez, eles tiveram medo de Deus e se esconderam. Olha que engraçado. Quando pecamos, na maioria das vezes, se não em todas, esse é o processo que o pecado gera em nós. Nós sentimos vergonha, um trauma na nossa alma, nós temos medo que Deus vai nos punir e nós tentamos, de certa forma, mesmo sabendo e temos a consciência disso, que é impossível, nós tentamos se esconder de Deus. Olha, é engraçado. Para pensar. Eles ouviram apenas a voz. Eles tinham esse encontro, nesse lugar de encontro que foi criado, foi plantado pelas próprias mãos de Deus. Deus criou o homem pelas suas mãos, formou o homem pelas suas mãos, plantou um jardim pelas suas mãos e fez uma cirurgia sem anestesia em Adão, tirando uma de suas costelas para criar Eva com as suas mãos. E nesse momento cumpre o texto que Isaías diz, na verdade Deus estava não procurando por Adão, Deus estava perguntando para Adão em qual estado espiritual Adão estava. Porque os olhos de Adão tinham se fechado para a santidade de Deus,
Porque o profeta Isaías diz que o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. Então Adão e Eva não tinham mais a visão de Deus Pai, Deus Criador no Éden. Eles ouviram apenas a sua voz, e decidiram se esconder. E nos dias atuais as pessoas agem dessa mesma forma. Eles erram, eles pecam. Talvez nós todos temos esse mesmo tipo de ação. Pecamos, erramos, acreditamos que dá para se esconder, acreditamos que Deus não faz absoluta questão. E nós ouvimos a voz de Deus dizendo para que é necessário um arrependimento, é necessário confessarmos os nossos erros, os nossos pecados, e decidimos se esconder, como se nada tivesse acontecido. Mas graças a Deus que a misericórdia de Deus nos alcançou, e através de Cristo, somente através de Cristo, nós encontramos misericórdia e os nossos pecados foram cravados na cruz. E esse outro texto que faz junção com Gênesis, porque quando Jesus responde à mulher samaritana que o Pai procura os verdadeiros adoradores, é até engraçado de se meditar também como que Deus procura. Se hoje Ele resgatou em nós, preste atenção. Antes, no Antigo Testamento, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo uma vez ao ano para pedir perdão e interceder pela nação de Israel para que os pecados na nação fossem perdoados. Através de Cristo, a Bíblia diz que o véu se rasgou de cima e embaixo e nos concedeu o livre acesso. Através de Cristo, que é o caminho, para que nós venhamos a falar diretamente com o Pai. Aí eu pergunto para você, e preste atenção nisso, o desejo de Deus aconteceu, porque através de Cristo, o lugar que Ele plantou no Éden foi migrado, de maneira espiritual, é claro, para dentro de nós. Desculpa. Porque se o Éden era o lugar de encontro, hoje nós somos o lugar de encontro. Porque Deus decidiu, através do Espírito de Deus, habitar em nós. Então existe um jardim em nós. Um jardim que de uma maneira espiritual migrou do Éden para dentro de nós. Porque Deus continua insistindo. Ele insiste, Ele nos ama de maneira sobrenatural em se relacionar com a criatura, com o homem. Aí Jesus continua respondendo para a mulher samaritana. Ele procura, então isso significa que não está fácil encontrar. Só que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Significa que Deus deu para nós novamente um lugar de encontro, que é o Éden em nós. Só que é necessário, para ouvir a sua voz e se encontrar com Ele, restituir em nós o que foi perdido no Éden. E o que foi perdido no Éden? A sua imagem e semelhança. Porque quando nos parecemos com Cristo, nós somos a sua imagem. E quando nós temos o mesmo comportamento, palavras e atitude, nós nos tornamos a sua semelhança. Então hoje existe um lugar de encontro dentro de nós, que Deus de uma maneira Ele decidiu habitar em nós através do seu Santo Espírito, para dizer para nós ainda que nos procura. Como que é possível Deus habitando em todos, em tudo? Claro, habitando em todos aqueles que se entregaram a Cristo, que acreditam na mensagem, no Evangelho, que recebeu essa primícia de ter Cristo, de ter o Santo Espírito em nós. Como que Ele ainda procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade? E eu dei essa resposta para você.
Porque muitas vezes nós dizemos de maneira exterior que somos filhos, mas não temos a semelhança, não herdamos a imagem paterna do nosso Pai espiritual, que é o Eterno. Na verdade, exteriormente, nós passamos muitas vezes para as pessoas que nos parecemos e que somos filhos. Só que internamente, onde Deus habita, dentro de nós, Ele procura. E eu pergunto para você, o que Ele tem encontrado em você e o que Ele tem encontrado em mim? Será que Deus realmente, quando Ele soprou na narina de Adão, em Gênesis, que a essência, o DNA dos céus, entrou dentro do homem, será que essa mesma essência hoje habita em nós? Será que realmente nós o adoramos em espírito e em verdade? Isso significa, será que realmente nós nos parecemos tanto com o Pai, que nós temos a sua imagem e semelhança, e só assim é possível adorá-lo? Eu quero que você crave essa mensagem no seu coração, que você medite a respeito disso, que Deus permitiu de uma maneira simbólica o Éden migrar para dentro de nós, porque Ele ainda insiste em se relacionar com nós. Só que só é possível adorá-lo em espírito e em verdade se nós temos a sua imagem e semelhança. Se nós nos parecemos com Ele e se nós temos as mesmas características dele, como palavras, como mencionei, comportamentos e atitudes. Eu pergunto para você, para encerrar esse vídeo, onde tu estás? Será que você tem pecado e tem se escondido? Ou você tem dito que é filho e Deus tem te procurado? Que Deus continue falando conosco, que Deus continue nos conduzindo e a sua misericórdia esteja sobre nós. Eu quero aqui te agradecer por ter clicado nesta mensagem, nesse vídeo. Porque da mesma forma que Deus tem me incomodado, eu creio que você será impactado através dessa rápida meditação. Deus te abençoe, que Deus te guarde. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, que você venha aí deixar o seu like e nunca se esqueça, de coração, eu deixo esse texto, essa mensagem, porque eu amo a Deus acima de todas as coisas, mas amo também a sua vida. Que esse texto venha colocar um despertamento no teu coração. Nunca se esqueça, o Verbo está em você.